Agora vamos falar do melhor amigo de todos, aquele que é fiel. Agora vamos pedir para Deus em oração para que Ele nos atraia e que possamos entregar tudo a Ele. Deus, quero te pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude a nos entregarmos a Ti, Senhor. Nos atraia para podermos, ó Pai, Te adorar e glorificar ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. O nome dele era Davi, o nome dele era Davi. Igualzinho a Davi eu posso ser, basta somente a voz de Deus obedecer. Olá, crianças! Eu sou a tia Daniele Rodrigues e voltei para continuarmos a incrível história de Davi. Na semana passada, nós paramos bem na hora em que os filisteus iriam atacar a Israel e o rei Aquis pediu para Davi e o seu exército voltar para a cidade de Ziclag. Quem será que venceu esta batalha? Vamos ver? Davi, seus homens e suas famílias estavam de volta à arruinada cidade de Ziclag.
Apesar da destruição feita pelos invasores amalequitas, eles tiveram 3 dias maravilhosos e felizes de festa. Deus havia dado a Davi e ao seu exército vitória sobre os seus inimigos. Depois daqueles dias, a celebração parou quando as pessoas viram um mensageiro entrando no que sobrou da cidade de Ziclag. Ele se curvou perante Davi e disse: De onde você veio? Eu escapei do exército de Saul. Davi sabia que o exército de Saul havia estado em batalha contra os filisteus e ele ficou com medo de ouvir a resposta para a sua próxima pergunta. E como estavam as coisas por lá? Os soldados israelitas desistiram da batalha e fugiram. Muitos soldados morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Davi e seus homens rasgaram as suas vestes e choraram por Saul e Jonatas. Eles jejuaram até a noite, lamentando essa grande perda. E agora, quem conduziria o exército israelita? Davi sabia que seria o próximo rei. Deveria ele reunir o exército de Israel e se declarar rei? Ele já havia esperado tanto tempo para que a vontade de Deus se cumprisse. Seria muito mais fácil ficar impaciente, esperando e esperando enquanto a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. Mas Davi havia aprendido lições muito difíceis. Por isso, em vez de ter pressa para assumir o reino, com sabedoria e humildade, Davi falou com Deus em oração. Senhor, devo subir para alguma cidade de Judá? E Deus respondeu: suba, vá para Hebrom. Davi entendeu que era a clara direção de Deus para ele. Davi tomou a sua família e seus soldados, deixou Ziclag e foi para Hebrom. Logo depois que se estabeleceu em Hebrom, os líderes de Judá foram até onde ele estava e o ungiu rei. Finalmente, Davi estava usando a coroa e as vestes reais. Porém, não era isso a promessa de Deus para a vida de Davi. Judá era somente uma parte de Israel. Deus havia dividido o povo em 12 tribos ou 12 grupos familiares. Mas e as outras 11 tribos? Elas não aderiram à unção de Davi. Ele ficou sendo rei somente de uma das tribos, que ficava no extremo sul do reino. Deus havia prometido que Davi seria rei sobre todo Israel. Mesmo tendo sido ungido apenas em Judá, Davi reclamou ou provocou alguma confusão? Ele tentou forçar as outras tribos a aceitá-lo como rei? Não. Davi esperou humildemente no Senhor. Ele sabia que no momento certo, Deus cumpriria a sua promessa. Em Israel, Abner, que havia sido comandante do exército de Saul, ouviu que Davi tinha sido feito rei de Judá. Abner ainda sentia um desejo profundo de seguir a família de Saul. Ele era contra o fato de que qualquer outra pessoa que não fosse da família de Saul fosse rei. Como Saul e Jonatas estavam mortos, Abner decidiu fazer do filho mais novo de Saul, Isbosete, rei de Israel. Essa decisão dividiu o povo. Alguns ficaram do lado de Davi e outros ficaram do lado do filho de Saul. Isso provocou uma terrível guerra civil entre a tribo de Judá e as tribos de Israel. Muitos homens perderam a vida enquanto o povo de Deus lutava um contra o outro. Durante uma das batalhas ferozes, Abner matou o irmão mais novo de Joabe, que era comandante do exército de Davi. Isbosete não foi um rei muito forte. Na verdade, Abner era quem tomava a maioria das decisões. Um dia, os dois tiveram uma séria discussão. Isbosete acusou Abner de planejar assumir o reino. Abner, muito aborrecido, disse para o rei Isbosete: Não espere que eu faça mais nada por você. De agora em diante, ficarei do lado de Davi e vou vê-lo receber o reino que Deus prometeu para ele. Furioso, Abner saiu da presença de Isbosete para nunca mais vê-lo. Ele visitou os líderes das tribos de Israel, encorajando-os a passar para o lado de Davi. No passado, vocês queriam Davi como rei, mas agora vamos fazer Davi como rei sobre todo Israel. Pois assim diz o Senhor: Davi, meu servo, irá libertar todo Israel do poder dos filisteus e de seus inimigos.
Os inimigos filisteus ainda eram uma grande ameaça para Israel. As palavras de Abner fizeram o povo pensar e as tribos concordaram com ele. Em seguida, Abner foi para Hebrom encontrar com Davi. Ao chegar lá, fez uma promessa. Vou trazer todo Israel para cá, meu senhor, meu rei, e assim o senhor poderá reinar com seu coração sobre toda a nação e assim se tornar rei. Isbosete ainda era rei em Israel. Ele era filho de Saul e Davi nunca o atacaria. Davi continuava esperando pelo plano perfeito de Deus. Logo depois que Abner foi embora, o comandante de Davi, Joabe, chegou. Ele tinha estado afastado lutando em batalha, mas ficou sabendo que Abner tinha se encontrado com Davi e que eles haviam festejado e se tornado amigos. Isso fez com que Joabe ficasse com muita raiva. Joabe ficou com ciúmes e preocupado com a possibilidade de que Abner tomasse seu lugar como comandante de Davi. Ele também estava com raiva de Abner, porque ele havia matado seu irmão na batalha. O que o senhor fez? Abner esteve aqui e o senhor o deixou embora em paz? O senhor sabe que ele esteve aqui para espioná-lo e enganá-lo? Enfurecido, o comandante Joabe foi embora. Sem que Davi soubesse, Joabe enviou mensageiros para encontrar Abner e trazê-lo de volta. Quando Abner voltou para Hebrom, Joabe levou o desavisado general para uma área sombria e afastada. Lá, Joabe matou Abner. Um ciúme pecaminoso e um desejo de vingança haviam tomado os pensamentos de Joabe e ele se tornou um assassino. Esse é o poder terrível que o pecado pode ter sobre a mente e as ações das pessoas. Davi ficou muito triste quando soube da morte de Abner. Ele e o povo lamentaram profundamente e enterraram Abner em Hebrom. Pouco tempo depois, Davi ficou de luto de novo. O rei Isbosete, último filho de Saul, foi morto por 2 dos seus próprios soldados. Depois que Isbosete morreu, pessoas de todas as tribos começaram a chegar em Hebrom. Eles queriam que Davi fosse rei de Israel. 7 anos e meio depois que Saul morreu, o tempo finalmente chegou. Davi era apenas um jovem quando Samuel disse pela primeira vez que ele seria rei. Quando se tornou rei, estava com 30 anos. Davi tinha esperado pelo tempo certo, confiando na vontade de Deus para a vida dele. O povo se alegrou. Eles festejaram durante 3 dias em honra ao novo rei. Como Davi passou a ser líder sobre todo Israel, ele quis colocar a capital em uma cidade central em relação a todo o reino. Ele escolheu a cidade de Jerusalém. Davi teve um excelente palácio construído ali. Se você esperar humildemente pelo tempo certo de Deus e confiar nele para trabalhar na sua vida, Deus também exaltará você e cuidará de tudo. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, você deve esperar pelo tempo certo, confiando nele. Vamos ler agora o nosso versículo do dia, que está em 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Se você está ficando impaciente em relação ao trabalho de Deus, peça a Ele para tirar essa preocupação do seu coração. Agradeça a Deus porque Ele está trabalhando na sua vida. Quando Deus exaltar você, não se esqueça de dar louvor a Ele. Se você nunca creu no Senhor Jesus como seu Salvador, esse é o tempo certo de Deus para você fazer isso. A Bíblia diz em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez agora você tenha percebido que pecou contra Deus. Você precisa admitir para Deus que tem pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Você deve crer de todo o seu coração que o Senhor Jesus morreu na cruz. Essa é a única maneira pela qual seu pecado pode ser perdoado e você pode ter vitória. É importante você declarar a sua fé no Senhor Jesus. Você deve dizer para Jesus que quer que Ele seja o seu Salvador. Se você fizer isso, Ele perdoará todos os seus pecados. Você quer dizer para Jesus salvar você agora?
Lembre-se, hoje é o dia certo para você falar com Deus. Por isso, eu te convido a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Me perdoe por todas as coisas erradas que eu tenho feito e me ensine a te obedecer. Eu te agradeço pela minha salvação. Em nome de Jesus. Amém. Seja paciente e confie que no tempo certo Deus vai agir em seu favor. Uma ótima semana e não deixe de assistir à próxima aula no canal da igreja. Um beijo e até lá!